Nós vamos ler Gênesis 1, Gênesis 1, do 26 ao 31, tá? Diz assim a palavra de Deus, escute com fé o que o Senhor diz. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão somente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aí. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos a Deus em oração? Pai, aqui está a Tua palavra, Deus. Nós cremos que ela é a Tua palavra, Senhor. Nós queremos recebê-la no nosso coração como a Tua palavra. Uma palavra inspirada e revelada por Deus, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações. Ilumina a nossa mente para que a gente possa crer no Teu Evangelho, Senhor. Não só crer, Deus, mas amar o Teu Evangelho e praticá-lo, Senhor, na nossa vida. Abençoa essa igreja, Deus, através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja, Senhor. Alimenta o Teu povo, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Que eu não venha aqui, Senhor, trazer uma impressão errada da Tua pessoa, mas que através da Escritura Sagrada, esse povo possa Te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui na casa de Deus para ouvir mais uma vez o Evangelho. A gente está numa série de pregações que fala a respeito dos 7 valores compartilhados da nossa igreja. E eu deixei esse valor por último, propositalmente. Talvez ele é o tema mais espinhoso assim, e truncado de se falar hoje em dia para as pessoas. Mas o tema de hoje é liderança complementarista no lar e na igreja. De cara, eu gostaria de dizer o seguinte: esse tema é muito longo e eu não vou conseguir exauri-lo nessa noite. Então eu vou fazer apenas aqui uma introdução e uma boa exposição assim, de onde começa esse pensamento do complementarismo, de onde surge esse princípio, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Há uma grande conexão entre o Velho e o Novo Testamento. E eu acredito que o maior erro das pessoas é tentar desassociar o Velho do Novo. Então o meu desejo aqui é que a gente possa entender que esse princípio, ele não caducou e ele não muda conforme as ondas culturais que nós somos envolvidos. A palavra de Deus é eterna e imutável. E é a partir dessa convicção que eu prego nessa noite. Eu gosto muito de alguns teólogos, especialmente Lutero, John Stott e o Kevin DeYoung. E ao ler sobre esse tema, e esses teólogos falando sobre esse tema, eles falaram que todo bom teólogo começa por Gênesis. Ontem, no nosso culto aqui, evangelístico, junto com o pessoal lá da Conde, fizeram uma pergunta para mim de qual era o livro que eu achava mais importante da Bíblia, ou que eu mais gostava, né, que eu achava mais importante ler. E eu falei Gênesis, porque eu concordo com esses teólogos. Lutero escreveu o seguinte sobre Gênesis: nada é mais belo do que o Gênesis, e nada é mais útil.
É fato que a palavra de Deus hoje tem sido ridicularizada por muitos, colocada, né, à prova, entre aspas, pela academia, pelos pensadores modernos, pelos antigos também, mas ela permanece. E na minha opinião, eu acho que o livro que mais sofre preconceito da Bíblia é o próprio Gênesis. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se nós não entendermos bem o que acontece nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, nós não vamos entender o todo da Escritura. E é por isso que eles estão nos 3 primeiros capítulos. Ou a gente entende bem esses conceitos, todos os conceitos teológicos que tem nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, ou a gente vai achar que a Bíblia está dizendo outra coisa que ela não está dizendo. Está fazendo uma outra proposta de redenção que não é bem essa proposta por Deus e explicada desde o início. Então, nos 3 primeiros capítulos, Deus revela doutrinas importantíssimas sobre os seus atributos, sobre o ser de Deus e sobre o ser humano também. Alguns atributos que são claramente vistos nesse primeiro capítulo da Bíblia. A soberania de Deus como Criador, o poder da sua palavra criadora, a nobreza e o valor do ser humano, homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso diz muito, tem muito peso. Feitos à imagem e semelhança de Deus e com a incumbência de governar a criação. Os teólogos dizem que o homem e a mulher são vice-regentes da criação. Deus colocou homem e mulher naquele jardim para governar. Como a gente vive num mundo manchado pelo pecado, já depois da queda, a gente já está depois de Gênesis capítulo 3, né? Quando a gente ouve a palavra governo, vem coisas ruins à nossa mente. Principalmente no Brasil, né? Vem coisas ruins à nossa mente, mas não era para ser assim. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, com o intuito de governar e fazer com que essa terra produzisse, cultivasse a natureza perfeita que Deus criou. Ambos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher foram feitos semelhantes e diferentes. Semelhantes e complementares. E isso mostra a beleza e diversidade do próprio Deus. A excelência da criação. Outra coisa que a gente vê nesse primeiro capítulo é a dignidade do trabalho. Deus colocou o homem para trabalhar antes da queda, tá? Só para a gente deixar claro assim, o trabalho não é consequência da queda, né? Deus colocou o homem e a mulher no jardim para eles trabalharem. E isso é digno e louvável. O nosso Deus trabalha. O nosso Deus é um Deus que trabalha e isso é importante nós sabermos. E outra coisa que está dentro da criação é o ritmo do descanso. Se hoje nós pudemos descansar e aproveitar esse dia, seja para tirar aquela soneca gostosa do domingo, né? Tomar um bom café da manhã, almoçar com familiares ou com amigos, e hoje estar aqui alegres para cultuar a Deus e desfrutar da sua presença e da comunhão, foi porque Deus separou esse dia para nós e nos deu como presente esse dia. Foi Deus que fez esse dia para nós, para o nosso deleite, para o nosso desfrute, para que depois de 6 dias de trabalho, a gente possa contemplar a criação perfeita de Deus, descansar e adorar o Criador. Eu quero pegar uma palavra-chave, uma expressão-chave que é muito importante entendermos nesse primeiro capítulo da Bíblia, que é o que quer dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que a gente é parecido? Quer dizer que o Bruno, o rostinho dele assim, é igual ao rostinho de Deus? Não, não é isso. Isso se refere a todas as qualidades que os seres humanos têm, que os diferenciam do resto da criação, dos animais, e nos assemelham a Deus.
É isso que quer dizer, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós somos seres racionais e autoconscientes. Somos seres racionais e autoconscientes. Diferente do resto da criação. Nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos ter essa consciência da nossa própria presença na humanidade, na Terra. Isso é um atributo de Deus. Um atributo divino que tem em nós também. Outro exemplo, nós somos seres morais. Não quero aprofundar muito esses conceitos, porque senão a gente vai muito longe. Mas nós somos seres morais. Uma boa obra para se ler a respeito da moralidade do ser humano, dessa característica que existe em nós como seres morais, é o cristianismo puro e simples. O C.S. Lewis vai falar muito sobre isso. Não fica a dica aí. Então nós somos seres morais, nós temos uma consciência que nos induz a fazer aquilo que nós cremos ser o certo. Isso é um atributo de Deus também, impresso em nós. Nós somos seres criativos como o nosso Criador. Somos capazes de apreciar aquilo que é belo aos ouvidos e aos olhos. Nós somos seres sociais, capazes de estabelecer com outras pessoas relacionamentos verdadeiros de amor. Nós não cremos que Deus é amor? Amar é verbo. Verbo pressupõe ação, né? O verbo é uma ação. E essa ação, ela precisa de um relacionamento para acontecer. O relacionamento é o ambiente onde a gente desenvolve, onde a gente pratica o verbo amar. Não tem como amar sem se relacionar. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como seres relacionais. Pois Deus é amor e ao fazer-nos a sua imagem, nos deu capacidade de amá-lo e de amar os nossos semelhantes. Nem sempre a gente quer, né? Mas Deus nos fez capazes. E outra, nós temos a capacidade espiritual de sentir necessidade de Deus, fome de Deus. Nós sentimos esse vazio existencial, agora por causa da queda, a respeito de Deus. Então nós somos os únicos seres capazes de pensar, escolher, criar, amar e adorar. Nós somos os únicos da criação capazes disso. E foi Deus que nos criou assim. Então aqui eu coloquei homem e mulher em pé de igualdade diante de Deus. Somos igualmente dignos, temos o mesmo acesso diante de Deus, o mesmo valor para Deus. Participamos da mesma essência de Deus, essa centelha divina que há em nós, há em homens e mulheres. Nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, a Bíblia nos dá uma belíssima imagem do que é o paraíso. Um retrato maravilhoso da vida com Deus. E esse retrato, no primeiro e no segundo capítulos da Bíblia, eles nos mostram como as coisas eram no princípio, como elas deveriam ser agora e como elas serão na eternidade. Entenderam por que Gênesis capítulo 1 é importante para entender Apocalipse? As pessoas morrem de curiosidade em relação ao Apocalipse, mas elas não leram Gênesis capítulo 1 ainda. Então vamos começar do começo, como diz, né? A gente precisa entender bem, precisa fazer sentido Gênesis capítulo 1. Para que a gente possa entender o todo da Bíblia. Gente, eu não quero aqui entrar no mérito, existe muita discussão sobre Gênesis, tá? Eu não quero entrar aqui no mérito se Gênesis é 100% literal, se Gênesis capítulo 1... Eu não vou me ater a esses detalhes, tá? Se tem uma pitadinha de metáfora. O ponto é, Deus está revelando os seus padrões, o seu desejo de como as coisas deveriam ser e como elas serão um dia. Para isso que serve Gênesis capítulo 1. Deus está revelado, Deus está estampado. O desejo dele para a criação e para todos nós está bem revelado ali. Então, Gênesis capítulo 1 não é
uma tese de dissertação de astrofísica ou de qualquer coisa do tipo. Não espere. O autor não tinha essa pretensão. Aliás, nem existia esse tipo de ciência na época. Então, a gente não pode cobrar do texto isso. A gente precisa entender o que o texto quer dizer. O que o autor quer dizer sobre si mesmo. O autor da Bíblia é Deus, inspirando homens a escrever esse livro sagrado, onde nós conhecemos Deus através dele. A Bíblia só tem 2 capítulos curtos sobre a criação de tudo, isso é verdade. Todos nós gostaríamos de mais informações, né? Se tivesse um site onde a gente pudesse pedir informações para Deus sobre a criação, estaria lotada a caixinha de perguntas. Os dias eram de 24 horas ou não eram? Que idade Adão aparentava ter quando foi criado? E aquela clássica, né? Adão e Eva tinham umbigo. Haviam mosquitos e baratas antes da queda? Ou será que é uma praga pós-queda, os mosquitos e as baratas? Contudo, dentre todas as coisas que nós desejamos saber, Deus de fato se concentra naquilo que é importante sabermos sobre Ele e sobre os seres humanos. E Ele fala muito sobre isso nos 2 primeiros capítulos. Ele fala sobre o homem e a mulher. Em que sentido eles são iguais e em que sentido eles são diferentes. E foram feitos um para o outro. Sempre que eu falo isso, eu espero ouvir mas não foi dessa vez. Homens e mulheres são iguais em dignidade e valor diante de Deus. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que a criação estabeleceu, prestem bem atenção, aquilo que a criação estabeleceu, nenhuma cultura é capaz de destruir. A criação é absoluta como Deus é absoluto. Aquilo que a criação estabeleceu, nenhuma cultura é capaz de destruir. Essa igualdade de valor e dignidade e acesso a Deus é perfeitamente compatível com a complementariedade. Quando a gente fala sobre essa diferença entre homens e mulheres e tudo mais, sempre jogam um texto do Novo Testamento que eu vou falar agora, como se esse texto fosse, contradizer Gênesis. E não é isso. Longe de ser. Lá em Gálatas 3:28 vai dizer que não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, mas todos são um em Cristo. E as pessoas querem usar esse texto para contrapor com Gênesis capítulo 1. Só que não é isso que o texto quer dizer. Eu já vou refutar aqui esse erro exegético. O que está dizendo aqui é justamente que existem diferenças entre pessoas. Existiam etnias diferentes, gêneros diferentes, situações sociais diferentes. E era justamente isso que criava inimizade entre pessoas. Mas Paulo está dizendo, por causa da morte e ressurreição de Cristo, isso não é mais uma barreira de relacionamento para vocês, nem entre grego e judeu, nem entre homem e mulher, nem entre escravo e livre. É isso que quer dizer esse texto. Cristo não fez as diferenças deixarem de existir, mas por causa da sua morte e ressurreição, elas não devem ser esse impedimento, essa barreira entre nós e o nosso semelhante e entre nós e Deus. Nós estamos unidos com Cristo, independente das nossas diferenças, que continuam aí. Aliás, a beleza da igreja está justamente nisso. Unidade na diversidade. Complementarismo também é isso. Unidade na diversidade, na diferença. Somos muito diferentes aqui. Muito diferentes. Em vários aspectos. Mas nós estamos unidos com Cristo. Nós estamos tão acostumados a como as coisas são, que raramente nós pensamos como elas poderiam ter sido drasticamente diferentes. Vocês já pararam para pensar que
Deus poderia ter criado 2 homens e ter multiplicado. Isso é possível, tá? Se nós cremos que Deus criou todas as coisas com a palavra. É possível que Deus tivesse criado 2 homens ou 2 mulheres e tivesse multiplicado a humanidade dessa maneira. Só que ele não fez isso. E ele criou homem e mulher e ele escolheu voluntariamente fazer isso para embelezar e para desenhar o seu caráter e a sua diversidade. Mas tem um porquê. Tem um porquê muito importante nesse criar homem e mulher. Vocês lembram que eu falei no início que Gênesis nos ajudaria a entender o todo da Bíblia? Gênesis nos ajudaria a entender o todo da Bíblia. Por isso é importante a gente fazer uma boa leitura de Gênesis. E eu quero fazer um contraste agora, e quero que vocês abram comigo Efésios capítulo 5. A minha pergunta eu gosto de fazer perguntas e deixar as pessoas pensando, não sei se isso confunde ou ajuda, mas eu acho que boas perguntas trazem respostas excelentes, nos ajudam a fazer boas perguntas. E a gente deve fazer perguntas para o texto, para conectar as ideias e tentar chegar numa conclusão coesa entre todos os textos da Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. Às vezes até parece se contradizer, que nem eu falei, essa confusão com esse texto. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia. Efésios 5, do 21 em diante. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da palavra, da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Gravem essa expressão. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vocês conseguem perceber agora, depois de uma boa leitura de Gênesis capítulo 1, como Paulo está pegando o mesmo conceito dos papéis de homem e mulher e está aplicando à luz do Evangelho. Ele está dizendo o seguinte: se vocês não entenderem bem, se não ficar definido para vocês qual é o papel do homem e da mulher, vocês não entenderão qual é que é a dinâmica de Jesus e da igreja. Esse é o ponto. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que você esperava ouvir nessa noite aqui na igreja. Você saiu da sua casa e pensou, o que esse pastor vai falar lá na igreja hoje? O que era importante falar nessa noite? E a gente tem a premissa de pregar o evangelho todo domingo aqui. Então eu não vim aqui hoje para ditar regras para homem e mulher. Mas eu vim ajudar a gente a entender, a partir da Escritura, os nossos papéis, para que assim a gente possa praticar melhor o evangelho e glorificar a Cristo. Entenderam a diferença? Existem muitas pregações moralistas que vêm dizer, a mulher não pode isso, o homem não pode aquilo. Não sai de casa para isso. A gente precisa entender os nossos papéis, isso é importante.
Ainda mais com tanta confusão que a gente vê hoje em dia, com esse lance de identidade de gênero e tal, ideologia. A gente precisa entender, à luz do Evangelho, o porquê Deus... A gente precisa ter uma resposta da nossa esperança. A gente precisa saber explicar o porquê que a gente crê o que crê. E a gente precisa entender isso, porque a gente vai entender melhor o Evangelho se soubermos sobre isso. Vamos saber defender melhor a nossa fé, se tivermos clareza sobre isso. O fato de nós termos nascido homem ou mulher é o fator que mais afeta a nossa vida. É claro que a nossa vida não se restringe a ser homem e mulher, mas isso é importante. E impacta diretamente a nossa vida, querendo ou não. Só para dar um exemplo como isso é diferente, como isso realmente impacta a nossa vida. Eu já conversei com várias mulheres e várias mulheres me disseram que têm medo de andar sozinha pela rua. Várias. Eu tenho certeza quase absoluta que os homens não sofrem desse problema. Né? Por quê? Porque homens e mulheres têm essa condição diferente. Uma vez a Andressa chegou chorando em casa porque ela estava com medo de ir para casa depois do trabalho e chegar na nossa rua de noite. E eu não estava entendendo por quê. Eu andava pela Cidade Baixa de madrugada, caindo por aí, e estou vivo. Mas olha como é diferente, como a gente realmente precisa, como o fato de ser homem ou mulher diferencia. Por causa do pecado, as mulheres correm muito risco nos dias de hoje. É por isso que o feminismo faz tanto sucesso, né, entre as mulheres. Por quê? Porque é uma resposta desse medo, dessa revolta que as mulheres têm com essa condição do pecado de serem oprimidas pelos homens. Não sou feminista, tá? Eu só estou justificando aqui o ponto de como há uma diferença impactante em nascer homem ou mulher. Mas existe uma coisa importante de ser dito nos nossos dias nosso sexo biológico. Né? O fato de ter nascidos homens ou mulheres foi uma escolha de Deus. E isso muda tudo. A partir de como você se relaciona com Deus, isso muda tudo. Toda coisa bela e maravilhosa e complexa de uma humanidade feita de dois sexos foi ideia de Deus. A raça humana sempre foi e sempre será composta por dois sexos diferentes e complementares. Esse é o projeto perfeito de Deus. Esse é o projeto perfeito de Deus. Só que aconteceu algo no meio do caminho que a gente sabe, que é o pecado, né? Lá vai ele falar de novo sobre o pecado. Aconteceu um probleminha, né, no meio do caminho que distorceu o projeto inicial e perfeito de Deus para mim e para a sua vida. Eu estou tentando escolher as palavras para dizer assim, o mais fofinho possível. Nós, por causa do pecado, não somos tão homens como deveríamos ser. E as mulheres não são tão mulheres quanto deveriam ser. Por quê? Porque nós fomos afetados pelo pecado. Esse é o ponto. Então é por isso que hoje em dia se fala muito sobre esse lance de masculinidade, feminismo. É algo que está latente, né? A discussão continua. As pessoas estão em crise, porque isso realmente é um fator definidor para nós, para a nossa existência. Eu queria compartilhar aqui uma história rapidinho, sem fugir muito do tema. Eu trabalhava numa barbearia, tá? E nessa barbearia tinha uma barbeira, uma mulher. E a barbearia não é um ambiente lá muito feminino, né? Convenhamos. E essa barbeira, ela fez todo o processo de transição
para se tornar um homem. E um dia a gente estava tomando um café e conversando no ambiente de trabalho, né? E a gente não controla os assuntos. E um dia ela, ou ele, né, virou para mim e falou assim, ó, o dia que eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus por que ele me colocou no corpo errado. Olha só. Confesso para vocês, meus irmãos, que eu não consegui dar uma resposta adequada. Eu me calei. Mas aquilo me fez pensar muito sobre esse assunto. Muito, 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 muito. Sabe, a resposta ficou entalada aqui. Mas eu não julguei que era o momento certo para falar. Qual é a chance de Deus ter errado? Qual é a chance de Deus ter errado? Esse é o ponto. Nós cremos em um Deus falível, um Deus que erra, um Deus que não planejou direito, que criou alguns seres humanos, colocou algumas almas nos corpos que não era adequado. Será isso? Por que é tão importante, tão urgente nós pensarmos sobre isso? E a gente precisa entender. Se eu nasci homem, eu preciso ser um homem que Deus espera. Um homem criado à imagem e semelhança de Deus, com as minhas responsabilidades, papéis distintos de homem. E se você nasceu mulher, você também precisa ser uma mulher de Deus, criada à imagem e semelhança dele, com valor, com dignidade, com acesso a Deus, mas para cumprir os papéis que Deus designou para você. É isso que a Bíblia diz. Qualquer tentativa de abolir todas as distinções entre homens e mulheres é uma tentativa, intencional ou não, de demolir os pilares da própria redenção. Se nós confundirmos os papéis, vocês imaginam a igreja, uma mulher mandona mandando em Jesus? Voltando agora para o Evangelho. Vocês conseguem entender isso? Que não cabe essa distorção. Então a gente precisa entender bem os papéis de homem e mulher para poder entender bem o Evangelho conforme Efésios capítulo 5. E eu vou mais para frente. Para que os homens foram criados e para que as mulheres foram criados? Isso também está bem descrito em Gênesis. Homens foram criados para liderar e para proteger, para cultivar e guardar. Para isso que os homens foram criados. Qual é o pecado que atinge todos os homens? Egoísmo, omissão. Esse é o pecado genérico para todos os homens. O que as mulheres mais reclamam dos homens, dos maridos? Que eles são ou egoístas e omissos ou autoritários demais. Esses dois extremos pecaminosos. Porque a gente foi chamado para liderar. Ou o nosso pecado é não liderar a nossa casa e ser indiferente, egoísta, pensar em si mesmo. Ou liderar à força e contra a vontade de maneira autoritária e abusiva. Esses são os pecados genéricos da masculinidade. Já a mulher, ela foi criada para auxiliar o homem, para educar e para edificar a casa. Edificar junto com o marido. Qual é o pecado das mulheres? É não se submeter a esse papel. É querer fazer algo que é o papel do homem. Não é a mulher que quer assumir o papel do homem, quer fazer tudo e o cara é um banana, tipo assim, sim senhora, tudo bem, o que tu quiser, o restaurante que tu quiser. É ou não é? Vocês viram como isso tem um impacto? A gente tá rindo e está pensando sobre isso, mas isso tem um impacto profundo no dia a dia dos casais. Casamentos se destroem por causa disso. Vidas se destroem por causa disso. Por quê? Primeiro, por não aceitar o padrão criacional de Deus, ou por entender o padrão criacional de Deus e não se submeter ao padrão criacional de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Deus criou homens e mulheres iguais diante dele,
mas com funções e papéis diferentes. Eu vou tentar fazer uma analogia, espero que dê certo. Imagina um time de futebol que só tem centroavante. 11 bonecos no campo, centroavante. Vai funcionar? Não vai funcionar. Cada pessoa tem uma atribuição, uma função diferente dentro desse time. No casamento é assim. Ou a gente joga como um time, ou a gente perde. É assim que funciona. Deus criou homem e mulher para funcionarem como um time. Assim como a Trindade funciona como um time perfeito. No casamento, se nós não entendermos os nossos papéis, ou se nós não nos submetermos aos nossos papéis dentro do casamento, a gente está perdido. Não vai para frente. Então Deus ter criado o homem e mulher tem um significado cósmico e eterno. E nós não podemos ignorar isso ou tratar isso como essa questão de maneira leviana. Eu queria falar uma coisa importantíssima, já que a gente falou sobre o homem ser líder e tudo mais. Muitas pessoas foram feridas nos casamentos e principalmente na igreja também, por lideranças abusivas, por maridos abusivos, por pastores abusivos. E eu tirei essa citação de um livro que eu queria ler para vocês. O padrão bíblico de liderança masculina jamais é desculpa para ignorar ou menosprezar a mulher, ou subestimar a sua contribuição, ou mesmo abusar dela de modo algum. A mais verdadeira forma de complementariedade bíblica exige que os homens protejam e honrem as mulheres. Falem com elas com amabilidade e consideração e procurem todos os meios apropriados de aprender com elas e as incluam na vida e ministério, tanto em casa quanto na igreja. Isso é complementarismo. Diferente do que se pensa. É isso que Deus espera de nós, homens, aqui na igreja, em casa. As mulheres, nem um amenzinho, mas tudo bem, vamos em frente. E é isso que Deus espera de nós, homens. Vocês entenderam por que esse entendimento do nosso papel como homens e do papel das mulheres tem um impacto profundo no nosso entendimento do Evangelho? Vou ler novamente o texto de Efésios 5 e vou fazer alguns apontamentos aqui. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. As pessoas leem até aqui, né? Como ao Senhor. Então, na medida em que uma mulher ela é submissa ao Senhor, Deus dá graça para que ela seja uma esposa submissa ao seu marido. Na medida em que ela entende o senhorio de Cristo sobre ela, e ela se submete ao senhorio de Cristo, ela não tem problema de se submeter ao seu marido, porque ela já se submete a Cristo, e Cristo espera isso dela. É diferente, né? É diferente de simplesmente dizer que a mulher tem que ser submissa em tudo e ficar quieta e deu. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Essa expressão, maridos amem a sua esposa, me choca. Me choca. Por quê? Porque eu casei com a minha esposa porque eu amo ela. Como é que a Bíblia está dizendo que eu tenho que amar a minha esposa? Sabe por quê? Porque a gente não ama tanto quanto deveria. Não ama da maneira que Deus espera que a gente ame. Até o nosso amor, esse atributo de Deus em nós, está corrompido e manchado pelo pecado. A gente ama muito mal. A gente ama muito mal. Até o nosso amor às vezes é egoísta.
estranho. A gente acha que ama, mas a gente está fazendo as coisas por interesse próprio, não é bem amor. Percebem? A Bíblia diz que os maridos têm que amar as esposas. Só para trazer um contexto histórico disso, o contexto histórico disso é o seguinte: as pessoas casavam por arranjos, ora por convenções familiares, né? Eu quero uma família que vá progredir, que vai ter bens e tudo mais, era mais arranjado. E nesse contexto aqui, os maridos, eles tinham uma esposa para cuidar da casa e dos filhos, e eles se deleitavam no amor sexual das prostitutas. Então, quando a Bíblia diz ame a sua esposa, dedique a sua sexualidade, o seu afeto, a sua atenção, foque-se em amar a sua esposa. Então lembrem-se, maridos, a Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas. Daí o legalista vai dizer, não, mas eu amo a minha esposa. Como Cristo amou a igreja. Não é tipo assim, eu amo a minha esposa. Não. Amar como Cristo amou a igreja. Estamos muito longe, né? Vamos falar a verdade? Estamos muito distante. A gente precisa muito de Jesus e do Evangelho para entender essa profundidade do amor de Deus por nós. Você consegue entender que só entendendo bem o Evangelho e o custo da morte de Cristo na cruz, nós vamos conseguir amar melhor as nossas esposas? Vocês entendem como o Evangelho molda a nossa vida para que a gente ame melhor as nossas esposas? Se a gente não entender a grandeza e profundidade do amor de Cristo por nós, nós não conseguiremos amar as nossas esposas como Deus espera de nós. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da palavra. Vou contar uma curiosidade rapidinha, tá? Esses dias eu estava envolvido com as coisas da igreja e tal, e surgiu uma demanda na minha casa. Lá tinha que comprar leite para a Nina, uma fralda, não sei o quê. E aí eu já estava dando uma justificativa para a Andressa, e aí... Mulheres, prestem atenção nisso aqui. Daí ela falou assim, tu tem que sangrar pela tua família. Ela falou para mim, sangra um pouquinho só. E aí eu lembrei do Evangelho, como Cristo amou a igreja. Eu parei com tudo que eu estava fazendo, fui lá comprar fralda, leite, fui levar lá. Por quê? Porque eu amo Jesus. E eu amo a minha esposa. E ela usou o Evangelho para me confrontar. Não adianta só dizer que ama. Você precisa amar como Cristo amou a igreja. Isso vai custar. Vai doer na carne. Vai ter que ter abdicação, entrega. Então, já falei aqui um pouco sobre os papéis. Sei que esse não é um texto assim super maravilhoso de se pensar, mas é importante. Importante para nós. Irmãos, Deus escolheu essa noite para falar sobre esse assunto. Conosco. Você crê nisso? A gente viu claramente aqui, então, essa distinção de papéis. Agora, tem uma outra coisa. Uma coisa é nós estarmos convencidos de que a exegese e a interpretação desse texto, de maneira complementarista, ele é correto. Outra coisa é nós termos certeza de que ele é a boa vontade de Deus para a nossa vida. É diferente, né? Não, realmente, a Bíblia diz isso, né? Não tô nem aí, tá ligado? Tô nem aí. Outra coisa é nós entendermos que essa é a boa vontade de Deus para nós, crermos. Essa é a diferença de conhecer a Bíblia e de crer na Bíblia. Muitas pessoas conhecem esse texto e estão muito longe de viver isso. Outra coisa é nós crermos que esse texto é a boa vontade de Deus para a sua e para a minha vida, como homens e mulheres. É muito diferente. Uma coisa que eu queria dizer é que você ter nascido homem, ou você ter nascido mulher, minha irmã, é algo muito bom. E nós só descobrimos isso quando descansamos na soberania de Deus e nos seus propósitos. Por confiar na soberania e nos propósitos de Deus, nós podemos descansar
sendo homens e mulheres, sabendo que Deus planejou isso para nós. Mais uma coisa que a gente não está escrito, né? Por que Deus me fez homem, por que Deus me fez mulher? Não está escrito. Mas Deus planejou isso. E a gente precisa descansar na boa vontade de Deus e viver à luz dessa identidade. Descansemos em Deus em relação à nossa identidade. E Deus nos dará graça para vivermos à luz da nossa identidade de homens e mulheres cristãs. Eu quero ir mais um pouquinho ainda. Na semana passada, se eu não me engano, eu falei sobre comunhão. E eu falei que nós fomos criados para nos relacionarmos. Assim como na mensagem sobre comunhão eu disse que é natural desejarmos relacionamentos, porque fomos criados para isso. Isso também se aplica ao casamento. Nós fomos criados para isso. Esse é o padrão de Deus. É esperado que pessoas queiram casar e ter filhos. Nós fomos criados para isso. Então não é errado, meu irmão, minha irmã, você desejar casar. Esse é o esperado. Quando não há esse desejo e essa consciência, isso tem muito mais a ver com os nossos sentimentos e as nossas experiências negativas e influências culturais do que Deus tem como plano para do que aquilo que Deus tem como plano para nossas vidas. Via de regra, todo mundo vai falar, mas e Paulo? Não ficou na mente ecoando isso? Eu já vou chegar lá. Por isso eu falei, via de regra. Existem exceções? Existem. Mas para 99,98%, via de regra, Deus deseja que você case, tenha filhos, constitua uma família. Se isso não acontecer, é uma exceção. Seja a regra ou a exceção que aconteça com a sua vida, submeta a sua vida à boa vontade de Deus. Enquanto a pessoa não aparece, dedique-se ao Senhor. Você tem um relacionamento já com Ele. Estude, trabalhe, se envolva na igreja, na missão. Mantenha-se ocupado em glorificar a Deus como uma pessoa solteira. Então chegará um momento que você glorificará a Deus junto com alguém. Eu vou falar para vocês. É bem mais difícil. Tem que sangrar. Então esse padrão criacional. Falei bastante sobre casamento. Sobre a liderança do homem e tudo mais. Isso também se aplica na igreja. Eu quero lembrar aqui algumas cenas, algumas situações em que Jesus demonstrou esse padrão de liderança masculina também na igreja. Vocês já pararam para pensar por que a mãe de Jesus, por mais abençoada e bem-aventurada que ela seja, eu não sou aqueles anticatólicos que vai ficar batendo em Maria aqui a bel prazer, não é isso. Maria é bem-aventurada, é o que a Bíblia diz sobre Maria. Ela é bem-aventurada, ela é feliz. Mas Deus não a chamou, Jesus não chamou para ela ser apóstola. Nem Maria Madalena. Por quê? Porque para sangrar era para os homens. Eram os homens que tinham que defender a doutrina a custo da sua vida. E Jesus estaria quebrando o padrão criacional que o Pai definiu lá no início, em Gênesis 1, fazendo isso. Então ele chamou 12 homens para ensinar a igreja, doutrinar a igreja e, se necessário, morrer pela doutrina, pela sua doutrina na igreja. Pensem se nós botássemos uma mulher aqui no púlpito e o nosso país fosse um país islâmico. A primeira pessoa que eles matariam seria a mulher. Assim a gente reflete o padrão criacional de Deus, onde os homens têm que dar a vida pelas esposas e pelas mulheres, assim como Cristo deu a vida pela igreja? Sim ou não? Não. Não. Então Jesus chamou 12 apóstolos, homens, para dar a vida, entregar a vida pela igreja.
E uma outra cena que muitas pessoas não citam, mas que eu acho muito importante. Eu quero encerrar com essa citação. Vocês lembram quando Cristo estava sendo crucificado? Tinha um discípulo dele do lado da sua mãe. Não tinha? Tinha um discípulo do lado da sua mãe. Muito provavelmente, isso não consta nos evangelhos, o seu pai tinha já falecido. E era a responsabilidade dele como filho cuidar da sua mãe. E mesmo sofrendo, mesmo derramando o seu sangue pelos nossos pecados, ele cuidou da mãe, de maneira que ela não ficou desamparada. Quando Jesus olhou para João e falou assim: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O que ele estava fazendo? O que essa passagem diz? Jesus estava entregando a responsabilidade da proteção masculina da sua mãe para o discípulo amado, para que ele cuidasse dela e não deixasse ela desamparada, mesmo na hora da sua morte. Esse é o padrão de masculinidade de Jesus. Esse é o padrão de masculinidade de Jesus. Nada diferente disso. Vocês veem como o padrão criacional está completamente expresso no caráter de Jesus, mesmo na hora da sua morte? Vocês conseguem perceber isso? Vocês tinham percebido isso nesse texto? Jesus estava cuidando da sua mãe. Com o último fôlego de vida. Estava cuidando. Estava sendo exatamente o que um homem deveria ser. Até crucificado. Isso serve de exemplo para nós. E à luz desses conceitos, eu falei que eu ia fazer uma introdução, bem longa inclusive, né? Sobre esse tema que é tão importante e que a gente precisa pensar sobre esse assunto. Eu espero, com essa mensagem, que eu tenha despertado no coração de vocês o desejo de aprender mais sobre isso. Aprender qual é o seu papel na família, na igreja, na sociedade. Como ser um homem melhor e como ser uma mulher melhor. Aos olhos de Deus, nos padrões de Deus, para a glória de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, nós pudemos, Senhor, nessa noite contemplar a Tua boa vontade para as nossas vidas. Eu confesso, Senhor, que eu não gostaria que fosse assim, talvez. Existe uma predisposição minha a não obedecer a Tua palavra. A querer que as coisas fossem diferentes. Mas eu me rendo à Tua palavra, Senhor. E eu creio que aqui tem muitos corações rendidos à Tua palavra, Senhor. Quebrados e dispostos a Te obedecer. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame poderosamente da Tua graça sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, aqueles que querem obedecer a Tua palavra. E nos dá poder, nos dá força para vivermos à luz da nossa identidade, Deus, que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Se eu sou um homem, é porque o Senhor planejou isso para mim antes da fundação do mundo. Se as minhas irmãs são mulheres, é porque o Senhor planejou isso para elas. Agora nos dá força, Senhor, para contra toda a pressão cultural, os ditos do mundo, Senhor, a gente possa ser bons representantes da Tua boa vontade para as nossas vidas. No lar, na igreja, e onde quer que a gente vá. Que a gente possa viver o Teu evangelho, Senhor. Como maridos, como esposas, como homens, como mulheres. Nos dá dessa graça, Senhor. Obrigado por nos fazer ouvir esse tema tão importante. Transforma o nosso coração, Senhor. Quebra toda a resistência em nosso coração. Para que a gente consiga trazer louvor e glória para o Teu nome. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.